Ela não falava inglês, mas eu decidi ajudar. Você já viveu uma situação que parecia simples, mas que acabou mudando completamente o seu dia? Pois é, no meu intercâmbio, na minha viagem para Nova Zelândia em 2018, uma senhora que eu nunca tinha visto na minha vida sentou no banco na frente do meu no avião e eu jamais imaginei que o inglês seria o que nos uniria naquele momento. E o mais incrível dessa história, eu comecei ajudando ela, mas no fim foi ela e o filho dela que acabaram me ajudando. E com o vídeo de hoje, eu dou início a uma nova playlist aqui no meu YouTube, no meu canal, sobre histórias reais que eu vivi por conta do inglês. Voltando à história, então, era um voo longo. Se eu saio do Brasil, São Paulo, eu vou com escala até a Argentina. Da Argentina eu pego Air New Zealand e vou direto para Nova Zelândia. Num total, são mais de, com escalas e tempo de espera, dá em torno de 24 horas, 30 horas de viagem. Então, é um voo muito longo, é bem cansativo. Eu estava bem cansada na ida, enfim, mas estava ansiosa para chegar logo no país, para começar esse sonho. E na minha frente, então, sentou uma senhora. Até então não conhecia, não sabia o nome, não sabia de onde ela era, mas ela, né, no Brasil, mas ela era brasileira. E, enfim, eu vi que o voo foi chegando ao fim, né? Então, quando a gente está chegando na Nova Zelândia, o pessoal, os comissários, eles passam com um formulário que você tem que preencher para declarar o que você está levando para dentro do país, né? Esse formulário era todo em inglês e essa senhora, ela não sabia inglês, ela não falava o idioma e eu vi que ela estava um pouco perdida. Ao lado dela tinha uma outra brasileira, só que essa brasileira, ela iria para a Austrália. Então, o formulário que ela preencheu era diferente. Então, eu escutei a conversa e me intrometi. Então, eu ofereci minha ajuda para ela, comecei a responder com ela o formulário. Pedimos para uma aeromoça se tinha uma versão em português para facilitar para ela também e deu tudo certo. Chegou a hora de desembarcar da aeronave, eles deram preferência para quem iria para a Austrália, quem faria escala ali na Nova Zelândia, porque o voo já estava atrasado. Então a gente ficou esperando e eu conversei com ela, perguntei o nome, de onde ela era, o que, que ela estava vindo fazer na Nova Zelândia sozinha, né? Um voo longo, cansativo e sozinha, sem falar o idioma. E aí ela me contou que estaria então indo para lá para visitar o filho dela, que já estava há muitos anos morando lá e que fazia também muitos anos que eles não se viam. Então eu ofereci minha ajuda para ela descer da aeronave junto comigo, entrar no aeroporto junto comigo, até a gente chegar na imigração, né, na alfândega. Dei umas dicas para ela do que ela pudesse falar para ele, se fosse necessário, né? Estava perto dela. E a gente foi indo. Então, eu ajudei ela nesse processo todo, deu super certo. A gente chegou lá, era bem cedo de manhã, não lembro se eram 6 horas da manhã, e o pessoal da alfândega só pediu o visto e o passaporte e não perguntou nada nem para ela nem para mim. Então foi super fácil de passar por esse processo. E assim que a gente passou, né, estávamos já liberadas para entrar no país. E aí eu me despedi dela, né? Dei um abraço nela, desejei uma boa viagem, que ela matasse a saudade do filho dela. Mas ela não me deixou sair de perto. Ela falou assim: "Não, agora você vai conhecer o meu filho. Eu quero que você conheça ele." Então, eu fui com ela, né, até o momento em que o filho dela estava esperando lá na sala. E aí a gente se conheceu, enfim, a gente se cumprimentou, foi bem bacana. Ela falou pro filho dela que eu ajudei ela, que eu fui super gentil e tudo mais. E aí chega a parte em que eles começam a me ajudar, né? Porque eu fui orientada pela agência que eu contratei na época a chegar no aeroporto. Eu teria conexão Wi-Fi gratuita, mas ela duraria somente 30 minutos. Então eu teria 30 minutos para pegar minhas malas, né, me preparar, conectar a internet e chamar algum serviço de transporte. Seja Uber, seja táxi, seja um shuttle, né, o que melhor eu conseguisse para ir até o meu hostel.
Só que eu estava tentando conectar a internet e não estava conseguindo, não estava funcionando. E as lojas do aeroporto ainda não estavam abertas porque era bem cedo. Então eu não consegui comprar um chip de lá. Então eu estava já ficando desesperada porque enquanto eu estava aguardando as malas, passando pela alfândega, eu já estava tentando conectar o Wi-Fi e não estava conseguindo. Então eu imaginei, putz, e agora? O que que eu vou fazer? Né? Nunca tinha pisado no país, não conhecia nenhum aeroporto, nada, e eu não tinha contato com ninguém, porque eu não tinha Wi-Fi, eu não tinha internet. E aí começou um desespero, pensei, o que que eu vou fazer? Bom, voltando lá para a senhora que eu ajudei, então quando eu me despedi dela e do filho dela, do nada veio um estralo assim e ele me olhou e falou: Você já tem como ir para onde você vai? E eu falei: Não, eu tô tentando conectar a internet e eu não tô conseguindo para pedir um transporte. E aí ele falou assim: Para onde você vai? Tu tem um endereço? Eu falei: Sim, eu tenho, mas pelo que eu lembro é bem no centro da cidade. Ele: Não, a gente pode te levar, a gente passa por lá. Então, eu pensei, meu Deus, será, né? Não é abusar muito da boa vontade deles? Eles falaram, não, eles insistiram para que eu fosse com eles iam me dar essa carona. E detalhe, o aeroporto é bem afastado do centro da cidade, é bem afastado de vários bairros da cidade. E aí a viagem durou em torno de 30 a 40 minutos. E eu fiquei assim impressionada com a gentileza deles também. Quando a gente chegou, eu pedi se podia pagar alguma coisa, pelo menos pelo combustível. Eles não me deixaram de jeito nenhum. Então foi muito bacana, assim, porque eu já estava desesperada, eu não sabia o que eu ia fazer sem internet, sem poder comprar um chip, sem saber direito como eu ia chegar no meu hostel. E do nada eles me chamaram e perguntaram se eu tinha como ir. Então, nossa, foi um sinal assim incrível de Deus falando: não, você ajudou, então agora eu vou te retribuir de alguma forma, né? Moral da história para vocês: eu achei que eu estava ajudando, mas na verdade foi o inglês que nos ajudou mutuamente, né? E desde aquele dia, então, eu nunca mais olhei o inglês como só um idioma, só uma língua que eu aprendo, mas sim ele é uma ferramenta que abre portas, que conecta as pessoas, que cria novas histórias, que cria também memórias reais que a gente vai levar para o resto da nossa vida, né? E o mais lindo disso tudo é que quando a gente ajuda alguém, né, sem esperar nada em troca, a gente acaba sendo ajudado também de alguma forma. O universo sempre dá um jeitinho de devolver tudo isso que a gente faz de bom pelos outros, né? Enfim, se você ainda tem medo de aprender inglês, lembre-se dessa história que eu te contei, porque o inglês pode ser exatamente o que vai te conectar às outras pessoas e a sua próxima história é incrível, assim como a minha. Tenho várias outras histórias para contar também, mas eu escolhi essa porque essa foi o pontapé inicial ali, a primeira situação que eu passei de apuros e de gentileza também, né? Quando eu fui para o meu intercâmbio na Nova Zelândia. Se essa história te tocou de alguma forma, comente aqui nos comentários, porque dessa forma eu vou saber que você quer saber mais histórias como essa. Aproveita e já se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like, porque com certeza eu vou compartilhar mais vídeos com histórias reais como essa aqui no meu canal. E quem sabe, uma delas não inspira você a viver a sua própria história com o inglês também? Te vejo na próxima história. Bye bye!